né? Às vezes uma pessoa perde ou se afasta por motivo de desencarne de um familiar. Ele fica tão preso àquele familiar que ele esquece dos que estão no lar e que precisam tanto dele, não é, Marcos? Exatamente. Quando nós temos um parente que desencarnou, na verdade nós temos que reverter a nossa saudade, às vezes aflitiva, em preces para que ele se adapte ao mundo espiritual, né? O seu ciclo na Terra terminou, né? Nem por isso os laços de afetividade ficaram para trás. Ele continua amando todos que estão na Terra, porém ele está em outra realidade, não é? Sem dúvida. E temos que encarar a realidade de frente, né? Agora, você atribui também falta de religião ou de religião mais aplicada a essas inteligências que nós temos neste milênio? Religião, no termo da palavra, significa religar-se a Deus, não é? As religiões, do modo geral, elas religam a pessoa a Deus porque são doutrinas espiritualistas, né? O Espiritismo tem uma propriedade interessante que explica a Deus como a inteligência suprema do universo. O Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta, ela responde algo que as várias filosofias tentam responder há muito tempo, só que elas perguntam de uma maneira diferente, não é? Perguntam quem é Deus como se fosse uma entidade, né? O Espiritismo, que é Deus? É verdade. É muito mais abrangente, né? Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje entrevistando o nosso querido Marco Antônio. Marco Antônio, numa daquelas memoráveis noites de autógrafo que também você frequentava a União quando o Chico ia, no dia que se comemorava o Dia das Crianças, o Chico respondeu uma pergunta, dizendo que nós, pais, muitas vezes somos responsáveis pelas paranoias que criamos em nossos filhos, fazendo com que eles se sintam tão grande que não tem coisa nenhuma da grandeza que eles imaginam ter, mas que nós, pais, queremos que eles tenham. E a criança vai cultivando isto e se torna um adolescente até antipático, difícil. E o coitado traz um sofrimento daquilo que lhe foi imposto, não é? Exatamente. Ele se sente até inseguro, né, nas suas próprias realizações, porque ele não conseguiu cumprir as realizações que o pai desejava, né? Então, eu acho que a criança, o jovem, assim, temos que entender que é um adulto reencarnado, né, que passa por aquela fantasia da infância e que traz também as suas tendências anteriores. Tem que se respeitar o momento do espírito que está reencarnado, suas possibilidades reais, né, de aprimoramento, de desenvolvimento, que são diferentes de pessoa para pessoa, né? Mas em todas as classes sociais, nós vemos, por exemplo,
para os pais, são reizinhos. É verdade. Eles têm a razão. Vê-los, é tão difícil achar que ele é um espírito com problemas difíceis. Ele sempre tem razão. E muitas vezes nós pais queremos nos convencer a nós próprios que eles são maravilhosos, não é? Exatamente. Eu acho que impor limites de educação, a criança, como ela está também procurando referências, você impor os limites do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que não é muito importante para a educação, né? Mas o jovem de hoje não aceita muitos limites, não é? Quando entra na fase da juventude, já é mais difícil, né? É. A pessoa controlar. É na infância que ele tem que, por exemplo, ensinar o evangelho, né? A evangelização infantil que é dada nas casas espíritas é tão importante. Quando se dá aquilo, é naquela fase que disse que os tutores têm a responsabilidade de recuperar o espírito, né? Quando se dá o evangelho, a evangelização infantil, é uma herança maravilhosa, uma semente que se planta, que depois, na fase da juventude, os pais podem ficar tranquilos, porque o jovem já tem o alicerce, as diretrizes seguras para seguir a sua vida, né? E a gente observa que muitas vezes eles também debandam, voam alto para outras paragens, Exatamente. seguindo outros caminhos, mas se a semente que foi lançada, um dia de sofrimento, eles lembram da casa espírita. Né? Sempre lembro, sempre lembro. Muitas vezes chegam moços, jovens, já casados, separados, e eles dizem: minha avó era espírita, ou minha mãe me levava ao centro espírita. E quando se pergunta, e você? Não, eu saí, fui estudar, ou viajei, mas agora estou voltando. Então a gente observa que ele volta como um filho pródigo, Exatamente, não é? volta como um filho pródigo. Tem uma frase na doutrina, nas casas, que se costuma falar, né? Que ou a pessoa vai pela dor ou vai pelo amor, né? E realmente, não é necessário nós irmos pela dor, não é? O convite está feito, né? O convite está feito, as casas espíritas estão abertas, são completamente ecumênicas, né? Elas não perguntam a crença de ninguém, recebem todos de coração aberto, né? Agora, a fase que a pessoa vai procurar a casa é a verdade dela, é o ponto de vista dela, é a fase que ela tem que procurar mesmo. Se ela quiser esperar a dor chegar, essa dor virá um dia, porque todos nós passamos por isso. A atenção daquele pai que tanto ama o seu filho é procurar evitar que ele vá pela dor. Procurar evitar, né? É o que muitas vezes a gente, com às vezes, essa paranoia de grandeza, Exato. deixa de ver que aquela criança precisa realmente de alguma coisa, mas não aquilo que nós queremos que ele seja, Exatamente. não é? Ele precisa, em casa. Isso, às vezes, até nas próprias distribuições de assistência social da casa, Marco Antônio, não se deve dar aquilo que aquela criança possa amanhã ter, não um tênis de grife, nem uma roupa tal qual possa usar outra classe mais abastada, mas aquela que ela possa fazer uso dela. Possa fazer uso, é verdade. Porque muitas vezes a gente não percebe isto. É difícil você quer contentar a criança, mas o espírito deseja mais, não é, Marco? Deseja mais. Importante é dar educação, não é? Dar capacitação profissional, Isso é importante. valorizar o ser.